Olá a todos, bem-vindos. Conforme prometido, este capítulo de hoje nós vamos falar da Thomson, uma das maiores agências do mundo, considerada por muitos também a primeira agência norte-americana, ah, e não a NWA Sons. Mas isso é uma discussão preciosista, não interessa muito. Interessa que antes de falar do surgimento da J. Walter Thompson, JWT hoje em dia, nós vamos dar uma passeadinha por um lugar meio distante lá nos Estados Unidos, uma pequena cidade onde o rapaz teve uma ideia incrível. Ele criou uma revista para vender o quê? Sabão em pó. Tá, interessante. A revista chamava People's Literary Companion. Era uma revista pequena, com algumas matérias cercadas por anúncios de todos os lados. E é claro, ele não só, ele criou para vender o sabão em pó, mas acabou atraindo um monte de anunciantes. E isso cresceu muito, a ponto dele, com 20 e poucos anos de idade, já está com 12 títulos diferentes desse tipo de revista, que nada mais era do que a base do que hoje nós conhecemos por marketing direto. Pois é. Ou seja, aquilo de você ver um anúncio, retirar bônus, fazer compras pelo correio. Então eles vinham lá, faziam o pedido pelo correio e recebiam em casa. Um catálogo praticamente. Mas naquela época era muito interessante. Aliás, a revista, como nós conhecemos, vamos pensar no termo revista. Revista é algo que você reviu, certo? Fez uma revisão sobre um assunto. E assim eram as revistas que já existiam, mas existiam na Europa. Eram revistas especializadas em algum tema. Por exemplo, literatura, por exemplo, teatro, por exemplo, agricultura, sei lá, fazeres domésticos. Então existiam essas revistas. Graças à Revolução Industrial, em meados do século XIX, a indústria dos jornais e das revistas cresceu. Os custos de distribuição ficaram menores e as entregas ocorriam nos prazos. O custo de produção e disponibilidade de papel também foi incrementado, graças ao uso do vapor. Os novos alfabetizados buscavam o entretenimento e o aculturamento. Os editores, percebendo esses fatores, fizeram a circulação de revistas semanais crescer a níveis sem precedentes. O mercado para textos populares era enorme. O Mamute surge em 1830 na cidade de Nova York, com o nome de Brother Jonathan, algo semelhante ao Tio Sam, que personifica os Estados Unidos, e chamavam a atenção pelo tamanho. Tinha 91 centímetros por 1,22 m. Era uma revista disfarçada para enganar o correio, que cobrava menos dos jornais do que as revistas para o envio. Este e outros títulos que surgiram pirateavam as novelas inglesas de grandes autores, como Charles Dickens. Os leitores buscavam entretenimento e não desafios literários. Deviam ser bem populares, mas duraram apenas 6 anos e tiveram sucesso ao misturar ficção em capítulos, poesia, conselhos e comentários.
O meio revista ele ganhou grande impulso graças ao desenvolvimento de novas técnicas de impressão e, é claro, também do uso da fotografia. Mas um outro rapaz que desembarcou no porto de Nova York, um marinheiro que lutara na Guerra da Secessão na Marinha dos Estados Unidos, agora resolvera fazer a América, literalmente. Desembarcou em Nova York e viu esse crescente mundo da publicidade e foi bater na porta do George Rowe, aquele nosso conhecido agenciador que era esperto toda a vida. Bom, Rowe se agradou muito com ele e falou: olha, você não vai dar certo nesse mercado. E não deu um emprego para ele. E ele foi trabalhar numa agência, agenciadores, porque não existia ainda esse formato de agência, a Carlton and Smith, em 1864. E eram agenciadores especializados em oferecer anúncios em revistas metodistas. Vejam como a coisa era especializada. Começou pela curiosidade de descobrir esse mundo das revistas e viu que o mercado norte-americano já tinha muitas revistas e revistas sérias. Ele então, ele era um bom vendedor, depois de fazer uma série de ações junto a anunciantes para vender espaço em revistas, e os anunciantes gostaram muito do que ele estava mostrando, ele não teve dúvida. Ele foi lá para o Sr. Carlton e comprou a agência. Comprou, vejam só que interessante como a publicidade era bem vista. Ele comprou a agência Carlton Smith por $500 e mais $800 pelos móveis, pelo mobiliário da agência. Bom, a primeira providência foi mudar de nome para J. Walter Thompson. E assim começa a saga de uma das maiores agências de todos os tempos. Porém, só um detalhe, ele fez isso em 1864. Em 1890, 16 anos depois, ele já estava faturando $1 milhão. Por quê? Como ele conseguiu isso? Porque ele selecionou os melhores títulos norte-americanos, foi lá e pegou exclusividade para a veiculação de anúncios nessas revistas. E vejam que quanto mais séria a revista era, mais eles eram refratários a colocar anúncios. Mas lentamente Thompson foi conquistando eles e as revistas passaram a ter anúncios e a faturar muito. E, é claro, Thompson também. Vou fazer aqui, vamos dar uma paradinha em J. Walter Thompson e falar agora de um outro grande nome da publicidade, Albert Lasker e a sua agência Lord & Thomas.